Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Aproveita, dá aquela força, se inscreve aqui, a gente está crescendo muito, quase chegando nos 1.000 inscritos. Compartilha nas suas redes sociais, porque esse conteúdo pode ajudar bastante gente, ao seu grupo de trabalho, ao seu departamento da parte de projetos. Isso deve ser muito útil para muita gente. E aí, ativa o sininho, dá aquele like, aquela força para que a gente continue compartilhando cada vez mais o conteúdo. O vídeo de hoje é sobre CFD. Se você já começa não sabendo o que é CFD, melhor você assistir os vídeos da Jornada Agile. Mas hoje a gente vai explicar que informações a gente consegue extrair de um CFD, Cumulative Flow Diagram. Então, fica comigo até o final desse vídeo e você vai se surpreender com que muitas informações você pode ter a partir de um CFD. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos agora aqui para a tela do computador para poder mostrar como é que a gente faz a leitura de diversas informações no CFD. A gente vai usar o CFD que a gente gerou no vídeo de como construir um CFD no Excel a partir do zero. Se você não assistiu esse vídeo, estou deixando o link aqui em cima, aproveita, assiste lá, porque é super importante você não ficar preso a ferramentas como Gira, Trello, Azure DevOps Board, são super boas, muito boas, mas se você não tiver, dá para resolver a tua vida pelo Excel. Então nós vamos aproveitar o CFD que a gente gerou lá. Então, se você não assistiu o vídeo lá, dá uma paradinha, vai lá, assiste o vídeo e depois você volta aqui. Bom, o CFD que nós geramos lá foi esse. Então, muito simples, a gente tem uma faixa que é essa azul clara aqui de To Do, que é o backlog, tem uma azul escura que é o build, na parte de construção, uma amarelinha que é a de teste e a verde que é a de done. Pode ter mais raias aqui, né, fluxo, nesse fluxo aqui, claro que pode. A gente pode ter antes da faixa de build uma faixa de análise, levantamentos, pode ter também faixas de testes integrados, de homologação, enfim. Você vai adequar à sua realidade aqui, os conceitos que eu vou explicando aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos partir dos conceitos mais simples. Essa linha vertical aqui, eu botei na primeira, no backlog, mas ela pode estar em qualquer uma delas, vale, porque o importante aqui é o conceito. O que significa a espessura de uma faixa? A espessura de uma faixa são os itens daquela etapa, de uma etapa. Nesse caso aqui, são os itens do backlog, tá certo? Por quê? Porque é a faixa de to do. Senão, se estivesse aqui, seriam os itens que estão em construção. Se estivesse aqui, são os itens de teste. Se estivesse aqui, são os itens que eu já entreguei. E aí você vai adequando mediante a faixa que você colocar isso aqui. Então, a espessura da faixa é os itens que tem o volume de itens. Lembrando que esse eixo aqui, Y, é volume de histórias. E aqui no X é a linha do tempo. Então, naquele momento da linha do tempo, quantas histórias eu tenho nessa faixa aqui. Nesse caso, a de backlog. Agora, se eu juntar mais de uma faixa, e a gente tem que tomar cuidado com essa junção, porque pode mudar, significar outra coisa, se eu pegar essa mesma faixa, essa mesma linha vertical e colocar desde a primeira faixa após o to do até a última faixa antes do done, que no meu caso só existem duas, mas como eu falei, você pode ter uma faixa de análise, pode ter uma faixa de testes integrados, outra de homologação. Então, o importante é que essa faixa comece essa linha comece na primeira faixa após o to do e acabe na última faixa antes do done. No meu caso, como só tem duas, eu só botei nas duas. O que significa isso aqui? Isso significa o WIP, mais o WIP, que é o Work in Progress, de todo aquele, digamos assim, daquela parte do projeto, ou seja, daquela sprint. Tudo que eu tenho em progresso dentro daquela sprint, desde analisar até homologar.
Você não pode incluir o backlog, você não pode incluir o DONE. Lembrando que o IP vale esse conceito para uma faixa também, o work in progress de uma faixa. Ou seja, qual é o meu work in progress, ou seja, o trabalho máximo que eu tenho permitido dentro de build. Você já estabelece isso antes e vai monitorando. Se passou o número de histórias que tem ali dentro, você está com sobrecarga de trabalho. Você precisa cuidar. Da mesma forma, se você souber que a tua equipe lá, você só consegue ter work in progress dentro da sprint, seja independente de que faixa for, por exemplo, de 15 histórias de usuário, desde análise, construção, teste unitário, teste integrado, homologação. Então, a junção de uma faixa aqui é o IP daquele sprint naquele momento da linha do tempo, que você tem que ficar monitorando, medindo com relação ao que você já estabeleceu antes de começar a sprint, tá bom? O que é essa linha aqui que eu coloquei? Isso aqui é o que a gente chama de taxa de entrada no backlog. É qual a velocidade, qual é a taxa que a gente está tendo de entradas de novas histórias dentro do backlog. Aqui eu botei uma linha dessa forma para você, a partir desse início aqui, como deveria ser um padrão. E aí você já percebe que tem algumas coisas que fogem ao padrão, como essa parte aqui e essa parte aqui, ó, que subiu muito. O que significa? O padrão estava sendo mantido até essa parte aqui. Vamos dizer que isso aqui fosse 18/9. Quando chegou aqui, parou de entrar a história no backlog. Deu uma parada, alguma coisa aconteceu. Você não vai esperar isso aqui melhorar para saber o que é. Você já tem que tomar uma ação, perguntar as áreas de usuário, perguntar o PO, o que aconteceu, por que não estão entrando mais histórias dentro do backlog, e depois dar um salto. Vamos supor que isso aqui fosse, sei lá, eles não fizeram alguma coisa porque estaria uma entrada de alguma orientação legal, alguma coisa legal dentro do projeto, ou seja, de justiça, seja lá o que for, de algum órgão de receita, e aqui eles acabaram liberando muitas histórias de usuário. Então, essa taxa de entrada de backlog aqui, ela manteve-se até determinado ponto e depois criou-se uma anomalia. Precisa se investigar. Em paralelo a isso, a gente tem essa outra linha aqui, ó, que é o que a gente chama de throughput ou a taxa de saída. Também deveria se manter um determinado padrão. É claro que depois, conforme vai amadurecendo a equipe, a velocity vai aumentando, a maturidade vai acontecendo, você pode ir melhorando e deve melhorando o teu throughput, a tua taxa de saída. Mas fica atento que, olha só, isso aqui e isso aqui, se isso aqui começar a abrir muito aqui, ó, para cá, vai dar classicamente, também estou deixando o link aqui em cima, dos tipos de CFD, vai aparecer uma boca de jacaré daqui a pouco. A gente vai começar a ter mais entradas no backlog do que a minha capacidade de entrega, no meu throughput. O que vai acontecer é que o meu backlog vai começar a aumentar, porque eu não vou conseguir puxar tantas histórias para dentro do fluxo numa velocidade tal de throughput que eu consiga fazer as entregas. Então você precisa cuidar. No mínimo, essas linhas aqui têm que estar paralelas, praticamente, né? Claro que vocês estão percebendo que elas não estão tão paralelas, mas nada de se assustar muito. Agora, se isso aqui, essa linha aqui começar a ir muito para cá, significa que eu vou ter problema. Então você precisa também investigar. Outra medida importante é essa aqui, ó. De novo, no meu diagrama eu botei na primeira faixa depois do to-do, do backlog, para começar, e botei até a última faixa antes do done, que no meu caso só tem build e teste. Se tivessem mais faixas, você estica essa linha até a sua primeira faixa após o to-do e estica essa aqui até a última faixa antes do done. O que isso aqui está dizendo para gente? Vou dar um tempinho para vocês. Exatamente. Isso aqui é o meu cycle time. E lembrando que isso aqui, ele vai mudando ao longo do tempo. Se eu medir aqui o cycle time, pode ser um. Se eu medir aqui, pode ser outro. Se eu medir aqui no início, pode ser outro. E você vai monitorando. Vamos pegar como exemplo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja 1/10, mais ou menos aqui. Isso aí que não é, mas só para a gente ilustrar e facilitar a conta. E aqui seja mais ou menos 17/10. Aí você vai falar, Marco, não necessariamente a história que está aqui é a mesma história que eu entreguei aqui. É claro que não. Nós estamos falando de média. Eu, em média, quando uma história aqui, nesse momento da linha do tempo, entra por volta do dia 1º,
e eu entrego ela por volta do dia 17/10. Ou seja, o meu cycle time são de 17 dias. Se isso é bom ou ruim, vai variar do projeto. Se a sprint for de 2 semanas, é claro que está ruim, porque entregar em 17 dias e uma sprint de 2 semanas que tem 10 dias vai estourar a sprint, você nunca vai entregar, ou quase nunca, dentro da própria sprint. Agora, se for de um mês, pode ser que seja bom. 4 semanas. Ou seja, a gente precisa medir. Então, isto aqui é a média de cycle time das histórias dentro desse projeto, tá certo? E, de novo, isso muda ao linha do tempo. Se você medir aqui, você pode chegar à conclusão que está 16. Se você medir aqui, pode estar à conclusão que estava 20. Enfim, você tem que ir medindo, lembrando que o que não se mede, não se melhora. E, por último, esta linha amarela aqui, olha, que vai desde o início, de quando alguma coisa entrou no backlog, até eu entregar ela, que é a faixa de done. O que seria isso? Brilhante seria o nosso lead time, que é desde quando o cliente pediu até quando eu entreguei. Também, para facilitar a conta, vamos supor lá, né? Ele pediu no dia 30/8 e eu entreguei por volta do dia 22 de outubro. Ou seja, eu demorei o mês de setembro inteiro, que tem 30 dias, mais 22 dias, 52 dias. Então, meu lead time é de 52. Pode ser que aqui no início já tenha sido menor, talvez porque se tenha escolhido histórias mais simples para se fazer, e isso varia ao longo do tempo. Então, você também precisa medir isso aqui ao longo do tempo para saber se o teu lead time está aderente e está atendendo ao teu cliente final. Essas são algumas das informações que a gente consegue extrair do CFD. Se a gente pesquisar um pouquinho, e a gente pode agregar outras informações, mas as mais importantes estão aqui, que é a parte de quantos itens se tem dentro de uma etapa do fluxo, a taxa de entrada, né, no caso do backlog, a taxa de saída, que é o throughput, o WIP, que a gente tem o WIP de faixa ou o WIP geral. A gente tem o cycle time, que é desde quando eu me comprometo com a história, ou seja, tiro ela do backlog e boto, no meu caso aqui, em build. Você pode ter uma faixa anterior. E o lead time, que é desde quando o cliente pediu até quando eu entreguei. Eu espero ter te ajudado a esclarecer, aprendido a ler algumas informações do CFD. Deixa aí nos comentários se você gostou. Compartilha com o pessoal da sua seção na área de projetos, quem trabalha com projeto, nos seus departamentos. Eu acho que isso vai ajudar bastante a muita gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.